Muito bem, estamos aqui presentes na Conferência Municipal de Saúde. Ao nosso lado, a nossa querida palestrante, doutora Deise, que irá hoje conduzir esse momento, trazendo para nós uma reflexão sobre o tema deste ano. Bom dia, doutora. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os seus ouvintes. É isso, né? Para a gente que é da gestão do SUS, esse é um momento super importante, né? A participação social é um dos princípios do Sistema Único de Saúde e a gente ainda sente falta de mais participação, principalmente dos usuários, né? O SUS ele foi criado a partir da mobilização da população, né? E nos últimos anos a gente percebe que isso enfraqueceu um pouco, né? Então, um momento como esse, que é uma obrigação legal, mas acima disso, é uma oportunidade da gente escutar quais são as necessidades, quais são os problemas de quem está vivendo na pele, né? De quem está no dia a dia, fazendo o SUS acontecer na ponta, que são os trabalhadores, né, junto com a gestão, assim, para a gente poder sentar e conversar. A gente sabe, Léo, que a saúde tem muitos problemas, muita limitação financeira, mas a gente só consegue melhorar e avançar se a gente consegue essa articulação com a população e com os trabalhadores, né, junto com a gestão. Então, esse é um momento muito importante, inclusive porque a partir da conferência a gente faz a construção do Plano Municipal de Saúde para os próximos 4 anos, né, 2026 a 2029, e também vai ajudar a alimentar o plano plurianual, né, que é toda a parte orçamentária do município, que tem a parte da saúde. Então é com muita expectativa que a gente vai viver esse momento aqui hoje, né, aqui junto com o pessoal. Qual o sentimento, doutora, de tantos anos você já promover esse evento, sediar, realizar, e agora estão vindo como convidada e falar para esse público, tanto que você já conhece, já esteve presente nessa pasta? Essa pergunta é ótima, porque é exatamente isso, assim, né? Eu já fui secretária de saúde aqui 2 vezes, já organizei conferências, né? E já fiz palestra em conferências, só esse ano eu já fiz em Santo Antônio de Jesus 2 vezes, na pré-conferência e na conferência principal. Fiz em Presidente Tancredo Neves, semana que vem vou ter em Ubaíra. Mas falar como palestrante aqui em São Felipe é tem um simbolismo, né? Porque eu conheço muito o município, né? Conheço a rede, conheço as pessoas, conheço os problemas, né? E espero fazer parte de soluções para esse mandato. Então é muito especial, né? Aí dá um friozinho na barriga, mas eu adoro o frio na barriga, acho que é uma das coisas que me move e estou bem feliz, assim, estar aqui nesse momento. O olhar agora de estar, não como secretária, mas como tá alguém assim, amiga do prefeito Gregório, da secretária Normânia, de que precisa ser melhorado na saúde. A gente observa bastante algumas demandas da população, referente da capacitação, porque muitos estão, primeira vez, estão ocupando algum espaço. Isso faz com que também você possa estar aí ajudando, contribuindo o SUS do nosso município? Sim, eu acho que os municípios, de uma maneira geral, têm um desafio que é permanente, que é o financeiro, né? A saúde precisa ter um equilíbrio financeiro, assim, que é no fio da navalha, porque eu vou mostrar aqui as despesas que o município executou, né, de janeiro a maio, e o que o município recebe de transferências do SUS. Então, isso é o principal desafio. Então, para isso a gente precisa ter um exercício muito afinado de priorizar as ações, sabe, de conseguir usar o recurso o melhor possível, atendendo às necessidades da população. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Assim, a gestão ela está iniciando e quando a gente começa tudo, se começa com muita expectativa, querendo fazer muita coisa e aí, né, a realidade vai se concretizando no dia a dia. Então, acho que esse é um desafio. A gente tem
questão importante assim, em relação a transporte. Eu estava conversando, assim, fazendo avaliação financeira, né, das despesas com transporte, Léo. Em 4 meses, a Secretaria de Saúde gastou mais com locação de carro do que com contratação de médico. Gastou mais com combustível do que com MatMed, né? Que é o material penso, o medicamento. E aí eu tava, assim, eu tenho provocado isso, porque a gente não é uma Secretaria de Transporte, é uma Secretaria de Saúde. E assim, a gente precisa fazer esse diálogo com a população, né? Porque a gente sabe da necessidade das pessoas, mas a gente precisa pensar o que realmente é prioridade para a Secretaria de Saúde. Entende? Então é uma conversa super difícil, mas a gente precisa fazer. Eu até já fiz a proposta da gente fazer uma audiência pública sobre transporte sanitário, né, aqui em São Felipe. E também tem uma deturpação, assim, de que porque todo mundo acha que você vai em Salvador fazer uma consulta, um exame, a TFD. Não é. TFD é um programa específico, tem critério de inclusão das pessoas. A gente deve ter hoje uns 40 e poucos pacientes cadastrados no programa de TFD, entende? Então é uma discussão aí a ser feita. A questão de educação permanente é uma demanda real, importante e que, como o próprio nome está dizendo, é permanente, né? Não é só o fato da gente ter equipes novas contribuem para a necessidade disso, mas eu acho que a educação permanente ela é contínua, porque o nível de complexidade das demandas de saúde elas só aumentam. A gente tem aí como exemplo que a gente gosta de citar sempre, é o número de pessoas com neurodiversidade, né, como tem aumentado nos últimos anos, o número de pessoas com câncer, né, pessoas jovens, sabe, que não tem, assim, que não fuma, que não bebe, desenvolvendo lesões graves, né, com a agressividade, assim, que tem levado pessoas a óbito em questão de meses. Então isso é uma demanda que é o tempo inteiro, né? Tem aumentado a complexidade na saúde, então a gente precisa sim estar fazendo educação permanente o tempo inteiro. Então a gente tem hoje uma coordenação, a gente tem uma pessoa para fazer isso, né? Para ir organizando, né? E fazer a educação permanente como uma estratégia constante. E aí é claro que é isso que a gente fala, né? Assim, às vezes você pensa, para fazer a educação permanente você tem que fazer um evento, contratar alguém de fora. Não necessariamente. A gente tem profissionais na rede, a gente tem uma pediatra que pode qualificar o atendimento dos médicos e das enfermeiras no atendimento à criança. A gente tem um ginecologista que pode qualificar a equipe no atendimento à mulher. Né? A gente tem pessoas na equipe que têm expertises específicas que podem estar ali, né? Qualificando, né, o tempo inteiro as pessoas que estão na ponta. Então, esse é um desafio. Acho que a questão do acolhimento, né, é um ponto está no tema, né, da conferência, é um dos eixos. Gregório fala o tempo inteiro disso, né, de como a gente precisa acolher as pessoas. E eu sempre brinco com a equipe. Em todo lugar que eu falo, eu sempre falo que acolher não é só chamar pelo nome, não é só pintar o ambiente bonitinho, não é. Acolher é essencialmente resolver a necessidade da pessoa, né? Assumir o compromisso de resolver. Então, essa é uma conversa que a gente precisa fazer o tempo inteiro, porque é isso, né? É educação permanente, né? O tempo inteiro. Muito bem, doutora. Você trouxe uma questão que é bastante cobrada pela população, que é a questão do setor de transporte. Né? Diante disso, também a gente vê a regularização, que não é só o problema de São Felipe, mas de toda essa questão do SUAS aqui na Bahia. Como que você vê que o município pode estar aí buscando mais parceria com o governo do estado, ou tendo uma casa de suporte em Salvador? Em que forma assim, você vem dialogando com o prefeito para solucionar esse problema aqui em São Felipe? É isso, a gente tem conversado bastante. Porque tem algumas coisas ainda que são bastidores, assim, que não dá para anunciar, né? Mas a gente tem conversado muito e pensado soluções, né, para isso. Acho que esses são os dois nós, né, reais da Secretaria de Saúde, né? Transporte e regulação.
Em relação à regulação, é uma discussão que eu gosto também sempre de fazer com a equipe, né? A gente precisa aprender, porque a regulação, Léo, não é fila. Né? Regulação não é fila, não é quem chega primeiro. Regulação é quem precisa mais. E às vezes os profissionais pedem exames, porque, por exemplo, você tem 100 pessoas para fazer ultrassom, né? Dessas 100, nem todas têm demandas urgentes. Você tem pessoas que é para fazer avaliação, né? Uma revisão. E você tem pessoas que estão investigando um câncer. Então é aí que a regulação entra. Entende? A regulação ela vai priorizar quem realmente precisa mais e mais rápido. Isso para consultas e exames, assim como também para a internação, que aí já é uma regulação que é o Estado que faz, né? E que a gente media essa relação. Mas é isso, assim, é um problema geral, né? E que exige muito também de articulação dos gestores, né, para fazer essa discussão em relação à região. A gente tem uma policlínica que tem um custo alto para o município, né? A policlínica foi implantada, a Policlínica de Sage foi implantada quando eu estava como secretária aqui em São Felipe, eu participei, a gente discutiu muito na época e precisa, assim, melhorar, porque, por exemplo, tomografia, a Policlínica Regional ficou mais de um ano sem fazer tomografia porque precisava fazer manutenção do equipamento. E aí, assim, a tomografia é uma demanda absurda para o município, né? O município faz um investimento alto na policlínica, né? Então, aí os gestores, né, da região vêm discutindo isso, fazendo as cobranças com o Estado, né? E aí essa relação ela é também uma construção cotidiana, né? Mas a gente também precisa investir em trazer alguns serviços para o município. Aí quando eu faço esse questionamento, né, em relação no que a gente está gastando dinheiro, isso é uma das coisas que eu tenho ponderado, né? Assim, a gente precisa investir em alguns serviços aqui no município, porque inclusive a gente evita que a pessoa vá para fora. Mas como fazer isso se você tem determinado setor que está drenando muito do recurso, né, do município? Então, veja que é uma coisa bem, um novelo, assim, né? Então, é isso. Momentos como esse que a gente pode estar escutando, discutindo com as pessoas, apresentando a realidade, né, e pensando soluções juntos, porque não é fácil, fazer gestão da saúde não é fácil, Normânia é uma guerreira, né, eu brinco, pouco recurso, muito problema, eu brinco com ela que eu admiro muito a serenidade, né, a tranquilidade que ela tem, mas é isso mesmo, né, porque os problemas a gente não vai conseguir resolver todos de uma vez, né, mas tem que ter muita persistência, perseverança, e eu acho que com a dedicação dela, com o compromisso de Gregório, eu acho que a gente vai conseguindo ajustar. Muito bem, a gente ouvimos aqui a doutora Deise, o esposo dela está aqui dizendo, é um podcast, mas a gente tem que aproveitar uma pessoa que conhece a saúde, né, que vai ajudar bastante também a população que está em casa, com alguns esclarecimentos, informações, então a gente pode até marcar, doutora, outros momentos para a gente estar nesse diálogo. Enfim, a gente agradece e deseja aí uma boa conferência. Obrigada, querido. É isso, é legal, né, que essa transmissão, porque as pessoas também podem acompanhar, quem não está aqui presente, mas pedir que, assim, a participação popular no SUS, ela não se faz só em momentos como esse, né? A gente espera, inclusive tem propostas aqui para a criação da ouvidoria do SUS, né? Recriação, porque até também tinha criado quando eu estava aqui como secretária, depois isso foi extinto, mas eu acho que é um canal importante, porque, Léo, acho que uma discussão também que a gente precisa fazer com as pessoas é que, assim, às vezes uma denúncia desorganizada, raivosa nas redes sociais, não vai adiantar, né? O ideal é que as pessoas possam ter um canal de comunicação, que possam acessar a Secretaria através do Conselho Municipal de Saúde, que se reúne todos os dias, através dos vereadores, né, da Câmara de Vereadores, que possam trazer as demandas de uma forma organizada para a gestão, ou que a pessoa possa também ir na Secretaria, conversar, ou um grupo, como, por exemplo, já teve reunião de mães atípicas, né, determinado segmento, fazer uma reunião e convidar a gestão para conversar. Dessa forma, a gente pode, né, sempre estar avançando junto com a população. Isso é extremamente importante. Muito melhor do que situações que a gente vê, inclusive com números fake, perfis fake, né, falando coisas
aleatórias que muitas vezes não condizem com a realidade ou não tem informação nenhuma e não tem interesse nenhum em construir. Gera processo. Exatamente, muito boa a sua observação, gera processo. Então é isso, assim, convidar as pessoas, né, que exerçam a participação, né, na construção do SUS cotidianamente, mas de uma forma responsável, equilibrada, né, conversando, né, cobrando é importante cobrar. Eu brinco sempre que o gestor que acha que o controle social é um inimigo é muito bobo, porque às vezes o gestor quer fazer as coisas, mas não tem tanta força política. E aí, quando você tem o respaldo da participação popular, das pessoas, né, ali cobrando tal coisa, você fica mais empoderado para poder cobrar, né, cobrar mais recurso, cobrar mais apoio, e isso é muito importante.